O que foi que você já perdeu por Cristo? O que foi que você já entregou por Cristo? O que foi que você já renunciou por Cristo? O que é que você conhece dos sofrimentos de Cristo? Só conhece os sofrimentos de Cristo quem sofre seus sofrimentos unido a Cristo. Meus irmãos, ser cristão não é uma teoria. Ser cristão não é dizer que ama. Ser cristão não é dizer que crê. Ser cristão é crer na carne da vida. Amar na carne da vida. Quando eu deixo a minha vontade, quando eu deixo o meu capricho, quando eu deixo a minha situação torta, o meu comportamento desmantelado, quando eu deixo a minha atitude tão distante de Cristo, para de verdade ter os sentimentos de Cristo Jesus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Maria, esteja com você, na sua casa, na sua família. Eu sou Márcio e mais uma vez nós nos encontramos nesse canal de evangelização. Depois dessa reflexão do nosso saudoso Dom Henrique, que nos traz sempre essa reflexão, o que nós temos doado para Deus, o que tem mudado na nossa vida em relação à vontade de Deus, o que nós conhecemos dos sofrimentos de Cristo, o que nós podemos aprender desse sofrimento, que foi por nós, que foi por amor a cada um de nós. Então, desde já, quero agradecer a você que nos acompanha, a você que apoia este canal de evangelização. Mais uma vez eu abraço e louvo a Deus e bendigo a Deus pela sua vida, porque é nos unindo em oração, é através deste trabalho de evangelização. O canal Evangelizar, ele tem como principal objetivo evangelizar as pessoas. Não é promover o Márcio, não é promover X, enfim. Aqui é evangelizar. Levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas que ainda não despertaram para esta feliz realidade de salvação. Então esse é o intuito do canal Evangelizar. Lembrando que este canal, ele trabalha com a evangelização. Eu faço parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Estou falando aqui da comunidade Mãe Rainha, pertencente à paróquia de São João Batista e Santa Isabel, aqui no bairro de Chão de Jaqueira, Maceió, Alagoas. Essa comunidade, ela é mariana e estamos aqui aproveitando esse espaço belíssimo que vocês estão apreciando para podermos realizar mais um trabalho de evangelização. Então, conto com você para nos apoiar, dando seu like, curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, porque a intenção aqui é evangelizar, trazer o nome de Jesus para as pessoas. E hoje o tema do nosso encontro é tibieza. O que é tibieza, né? Essa falta de ardor, de entusiasmo, essa frieza que acaba assolando o nosso coração, a nossa vida espiritual como um todo. Então nós vamos falar sobre esse tema que, na verdade, a gente sofre com isso, né? A gente acompanha aí na nossa caminhada tantos relatos, né, de pessoas que se esfriaram na fé. Na verdade, a situação em si é reflexo, de um problema grave que nós tivemos aí, há 2 anos atrás, através desse período de pandemia que acabou esfriando o coração de muita gente, né? Se já existia pessoas que se alimentavam, desse tipo de situação, imagine depois desse período
de pandemia, né, de isolamento, as pessoas que já eram frias ficaram mais frias ainda. Então, infelizmente, né? Mas nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante hoje para nós cristãos, para uma vida como um todo, né? Até porque é uma coisa que não faz bem para o nosso coração, para a nossa alma, que é essa tibieza, essa frieza, esse esfriamento. Então, nós vamos falar sobre esse tema, entender o que nos leva a ter essa vida tíbia, essa condição de tibieza, né? O que isso traz para a nossa vida cristã e para a igreja como um todo. Então, alguns elementos que a gente vai tratar nesse programa. Então, desde já, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo. É Ele que impulsiona, é Ele que dá ânimo, é Ele que revigora o nosso coração, a nossa alma. É Ele que, através da sua misericórdia, nos reacende para o amor a Cristo, à igreja. É o Espírito Santo que incendeia a nossa alma, que nos dá ânimo. É Ele que é o remédio para esse e outros males. Então vamos pedir a ação do Espírito Santo para que Ele possa iluminar, né, este programa, este momento de evangelização. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo uma pandemia de tibieza. Pois é, não se assuste, mas nós estamos passando por um problema sério em que as pessoas não estão mais querendo participar da igreja, dos movimentos, das pastorais. Parece que se perdeu o gosto no serviço pastoral da igreja. E é lógico, aquela velha frase, né, fique em casa, que foi tanto vinculada nos meios de comunicação, parece que ainda está fixa no nosso coração. E a gente acaba ficando em casa. Infelizmente, há pessoas que por si só já não participavam integralmente da igreja, outras que já estavam nesse processo de esfriamento e a coisa complicou ainda mais, não é verdade? Então, meus irmãos, numa situação em que o momento inspira essa volta, nós precisamos gritar para o nosso coração. É preciso voltar para a igreja. É preciso libertar-se desse mal. É preciso sair de si e voltar mais uma vez à casa de Deus. É preciso que nós abramos os olhos, porque esse hábito de não ir à missa, eu vou ver a missa pela internet, pela TV, isso é um hábito que muitas pessoas adquiriram nesse período de pandemia. É lógico, muitas pessoas não têm como ter uma mobilidade, participam ali vendo pela TV, pela internet, e louvado seja Deus por esses meios de comunicação, é maravilhoso. Mas tem tanta gente jovem, tanta gente com saúde no corpo, que pode se deslocar até a igreja. Muitas pessoas que participavam ativamente dos movimentos, dos grupos,
e não estão mais participando, porque estão vivendo uma vida fria, uma tibieza na alma. E isso passa a ser uma rotina para essas pessoas. Eu tenho ali na minha casa a internet, posso estar vendo a Santa Missa. Não é mais necessário ir para a igreja. Isso é uma rotina. Isso é uma frequência que está sendo vivenciada por milhares de pessoas, infelizmente. Talvez você aí na sua comunidade esteja passando por isso. Por esse momento de frieza das pessoas, em que as pessoas não estão mais acreditando em Deus, que é o pior de tudo. Então é preciso voltar para a igreja, para o seu grupo de oração. É preciso voltar às atividades físicas. É hora de sair de casa. É hora de dizer: eu estou vivo. Eu quero contribuir para a salvação dos meus irmãos. Quantas coisas nós estamos vivenciando, né, em que as pessoas praticam atos pecaminosos, absurdos, que nós acompanhamos mundo afora, e muitas vezes a gente não abre os olhos para isso. Os sinais visíveis de que precisamos do amor de Deus e nós não nos atentamos a isso. Tudo vem através dessa frieza, dessa tibieza em que as pessoas acostumaram-se a ter. Infelizmente. Então é preciso voltar, é preciso tirar da nossa mente essa frase: fique em casa. Não, saia, volte à igreja, volte ao seu grupo de oração, volte aos homens do terço, volte para a sua vida de oração na igreja, aos trabalhos da igreja. Isso vai reanimar o seu coração, voltar a sentir mais uma vez o calor dos irmãos. E é lógico, Deus vai nos suscitar para que esse mal não nos acompanhe na nossa vida cristã. Nada para uma pessoa tíbia é novo, é novidade. Não tem gosto ou interesse pelas coisas santas, sagradas. Uma pessoa tíbia, meus irmãos, é uma pessoa tão fria que ela acaba contaminando outras pessoas. Ela acaba trazendo para a família uma frieza e que a família começa a também ser fria. E isso é um mal. Tem pessoas que levam esse mal para os grupos pastorais, para a catequese, para os movimentos. E isso, meus irmãos, é um perigo para a igreja. Porque aquela pessoa desmotivada, aquela pessoa que não tem mais ânimo, aquela pessoa que acha que não é mais necessário, aquelas pessoas que acham que não importa mais participar, aquelas pessoas que não têm mais o gosto pelo serviço. Isso pode contaminar grupos, movimentos, pode contaminar a catequese, pode contaminar as pessoas que estão indo participar dos movimentos, contamina as pessoas que estão envolvidas, e isso é uma coisa muito séria que a gente precisa combater. E olha, meus irmãos, o Senhor nos adverte quanto a isso. Conheço a tua conduta, não é frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio ou quente, estou para vomitar-te de minha boca. Está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Meus irmãos, Deus,
ele não se satisfaz com uma pessoa que vive nesse meio termo de que eu não posso ser quente nem frio. E ora se fosse quente ou frio, mas é aquela mordidão em que não se tem mais o ânimo, o desejo. Faz de qualquer jeito. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos. O trabalho, o serviço da igreja tem que ser vivido intensamente, ser doado com o máximo de amor possível. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Chega de improvisar, chega de fazer as coisas em meio termo. Não existe isso. Nós precisamos despertar para que o serviço, o amor à igreja seja ativo, seja com afinco, com amor, porque é assim que nós vamos encantar outras pessoas para o serviço. Então, meus irmãos, que nós possamos abrir os olhos para essa realidade e decidir no coração: você é quente ou frio? Morno, o Senhor vomita. Fique atento, meus irmãos, a esses sinais para que nós possamos combater esse mal na nossa vida, principalmente. Amados, a tibieza é um fermento do diabo. Tenta o tempo todo nos convencer a viver uma vida sem gosto, sem interesse nas coisas santas. Nos traz muitas vezes ao coração: por que ser santo? Por que ir à igreja? Por que viver a santidade? Nós precisamos combater esse mal. Nós precisamos, diante desse mal, gritar ao nosso coração, afugentar da nossa vida esse mal que atormenta a vida de tantas pessoas que estão desanimadas na vida, na caminhada. Isso precisa mudar, meus irmãos. Eu trouxe aqui uma leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, e diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o ao guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ora, quando Herodes estava para o apresentar, naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue. Pedro saiu e seguiu sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passando o primeiro e o segundo postos do guarda, chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram, tomaram juntos uma rua, e em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, Pedro estava preso, acorrentado na prisão. Mas o que chama a atenção dentro desse texto é a oração da comunidade,
a oração das pessoas por Pedro. As pessoas estavam rezando a Deus para que Deus libertasse Pedro da prisão. E hoje, meus irmãos, quem é o Herode que manda prender? É o mundo. É o homem que não ama a Deus. É o homem que trama contra a igreja. E é lógico, nós sabemos que o diabo, ele trabalha constantemente para poder tirar as pessoas de Deus. E um desses males é essa tibieza, essa frieza que ele vai plantando no coração das pessoas. E como é que nós podemos enfrentar esse mal que nos acorrenta muitas vezes? A oração. A comunidade rezava ali a Deus por Pedro. E o que aconteceu? O anjo libertou Pedro das amarras. Além de estar preso naquele ambiente, era acorrentado. E olhe, meus irmãos, é assim que nós vamos vencer esse mal. Um dos remédios que nós podemos utilizar para livrar-se desse mal é a oração. É a vida de oração. A oração é um remédio que deve ser utilizado constantemente na nossa vida. Assim como o médico prescreve uma medicação e que nós devemos tomar aquela medicação em determinado horário, a oração assim deve ser realizada na nossa vida. Só através da oração nós vamos conseguir nos libertar das correntes do maligno. E é preciso, meus irmãos, voltar para a igreja, voltar para o serviço, voltar para ter uma postura mais uma vez de cristão. É assim que nós devemos trabalhar. É assim que nós devemos nos despertar para a atenção, primeiro que tudo, a palavra de Deus. Segundo, aquilo que Deus fala ao nosso coração. É preciso trabalhar esse tipo de remédio no nosso coração, na nossa vida. Se você não reza em casa, se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não tem uma vida espiritual de oração, meus irmãos, nós precisamos voltar para isso. Voltar a entender o que é ser cristão. Um cristão que não reza é um cristão que está à beira aí do precipício da tibieza. Um cristão que não reza é um cristão que está doente. Não dá para entender que um cristão vive sem oração, porque ela é eficaz, ela é remédio para a nossa alma, para a nossa vida. Então, que Deus possa tocar no seu coração, na sua vida, e possa acender novamente a chama da oração no seu coração. Então, amados, finalizando o encontro de hoje, é importante lembrar que nós temos o Espírito Santo que nos fortalece, nos dá ânimo, o primeiro dos dons que nós necessitamos na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo para que tenhamos coragem, força, ânimo para poder enfrentar tanto o mal da tibieza como tantos outros males que assolam a vida do cristão. O Espírito Santo, através dos seus dons, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade, do temor de Deus, são armas que nós precisamos usar contra esse mal da tibieza e tantos outros que nós enfrentamos na vida, né? Na nossa caminhada. Então, encerrando aí esse momento, eu quero apresentar para vocês esse livro aqui, ó, Católicos Perguntam, de Estevão Tavares Bittencourt. Então, é um livro muito bom para tirar as dúvidas que o cristão muitas vezes tem no coração, né? Às vezes pinta aquela dúvida. Então, esse livro aqui é ótimo para a gente poder mergulhar um pouco mais na nossa fé católica. Você que é catequista, você
que é leigo da igreja, todos de uma forma geral. Esse livro aqui é bem recomendado, viu? Para você poder alimentar a sua fé. Isso aqui é uma boa leitura, é importante. Então, recomendo para vocês esse livro aqui, ó, Católicos Perguntam, certo? Então, fica a dica aí para você, essa dica de leitura. Finalizamos mais um encontro de evangelização aqui no canal Evangelizar. Pedimos a Deus que derrame a sua graça, a sua misericórdia sobre você, a sua casa, a sua família. Que o Espírito Santo venha reacender no seu coração a chama do amor, da misericórdia, do perdão. Mais do que tudo, aquecer o nosso coração para que nós sejamos cada vez mais impactados com uma luz da fé, uma luz do amor, da vitória. E principalmente voltar à igreja, voltar ao serviço, voltar mais uma vez a trabalhar para Deus de maneira alegre, feliz e, é lógico, com brilho nos olhos, porque os nossos carismas, os carismas que vêm do Espírito Santo, não são nossos, são instrumentos que nós usamos para o outro, e é isso que nós precisamos trabalhar. Às vezes a gente traz tanto problema no coração, né? Mas nós precisamos lembrar que o problema é nosso, não é do irmão. Então o sorriso pertence ao irmão, o sorriso pertence ao outro. A nossa vida de fé é um exemplo, pode ser um exemplo para o outro. Então imagine você ser um cristão triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa chata na igreja. Não vai trazer nenhum benefício, nem para você nem para o outro. Então a gente precisa entender que o nosso sorriso não é nosso, é do irmão. A nossa vida em comunidade deve ser um brilho, né? Um entusiasmo ali no trabalho, mesmo que seja simples, mas um trabalho que é feito com amor e por amor. Certo? Vamos terminar com uma oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo mal e perigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Não pare de buscar a Deus. Não desista de você mesmo. Por mais que você esteja doente, por mais que você esteja passando por problemas financeiros, por mais que você tenha sido traído, Deus vai tirar um bem de todo o sofrimento que você está ou já passou, se você acompanhar Jesus pelo caminho estreito. Quando a gente está sofrendo, a gente quer consolação. E eu estou aqui para dizer para você, se as consolações forem deste mundo, rejeite. Porque só tem uma consolação que nos faz seguir em frente e passar pela porta estreita e chegar no céu. Sabe que consolação é essa? De sofrer junto com Jesus, de estar pregado do outro lado. Repita comigo: tudo concorre. Tá fraco? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aplaude o Senhor.